Olá, bem-vindo a você a mais um Radar de Inovação, nosso podcast que fala sobre inovação, transformação digital e futuro dos negócios aqui em GZH. Tu nos acompanha toda quinta-feira ao meio-dia, a estreia no YouTube, Spotify, SoundCloud. Depois, Rádio Gaúcha, do sábado para o domingo na programação aqui da Rádio Gaúcha. Tu também pode nos acompanhar em GZH na abinha podcast. Se tu não assina ainda o YouTube de GZH, vai lá, segue o YouTube GZH na aba podcasts. Tem toda semana ali, na quinta-feira, tem uma atualização do nosso episódio. A gente chegando no final do ano, a gente está trazendo uma série de ideias que impactam diretamente a rotina, os negócios, o consumo das pessoas. E é uma honra que o podcast vai ter a oportunidade de ouvir uma das grandes empresas, um dos grandes players do e-commerce hoje no Brasil. A gente vai falar do grupo OLX. E eu nem preciso apresentar provavelmente a empresa para vocês aí do outro lado, porque boa parte de vocês já se deparou no Google, nas redes sociais, recebeu no celular um anúncio ou até aquela pessoa compartilhou, achei esse imóvel à tua cara. Então, a OLX, só para quem está caindo aqui um pouquinho de paraquedas, é esse marketplace de classificados, vende uma série de produtos, de itens, bens, imóveis, assim, gente, de tudo mesmo, né? E tem vários portais, a gente conhece muito a OLX. Eu já conheci muito mais o Zap antes do OLX, porque era o que estava mais gritando para mim naquele meu momento. E a gente está trazendo a OLX porque ela é referência em várias novidades. Antes eu quero só lembrar que a gente tem na produção aqui a Rafaela Gnevitz e o Lucas Vieira, e na operação o Vinícius Rodrigues. O meu convidado é o Marcelo Wendling, né? Tá certo o sobrenome, né, Marcelo? Ele é CTO do grupo OLX, ele vai falar um pouco de várias coisas legais que já estão no celular das pessoas, já estão no celular. Só que nem sempre a gente sabe o por trás. Eu queria primeiro te agradecer, Marcelo, por estar aqui com a gente, dar o teu tempo, o teu conhecimento conosco e falar um pouquinho da tua história com a OLX, quando é que tu começa, como é que é trabalhar num negócio que basicamente se transforma o tempo inteiro e que a própria essência dele é adaptar esse negócio. Primeiro, Tércio, obrigado pelo convite, poder estar aqui falando um pouco tanto da história do Grupo OLX, que completa 15 anos esse ano, a gente fez, né, na história dela no Brasil, né? E eu até comentei, eu fico muito feliz de poder estar aqui porque eu sou gaúcho, então na verdade eu estou participando, voltei para casa para poder contar essa história, né? O Grupo OLX ele começa, não sei se vocês têm ele começa fundado por um argentino e um francês anos atrás, em 2006, e ele entra no Brasil em 2010, né? E de lá para cá ele vem se transformando, que nem tu falou, né? Ele começa com esse foco da compra e venda de produtos usados. Ele tinha por um bom período de tempo ali uma competição muito forte com o Bom Negócio, que também era uma empresa muito focada nisso. Então ocorre a fusão das duas empresas, né? E aí o Grupo OLX passa realmente a liderar esse mercado de compra e venda, né? Muito focado na economia circular, né? Passa o tempo, a gente também passa a ter investimentos importantes em autos, né? Então hoje a OLX é uma líder no mercado de autos. A estatística que a gente tem é que são vendidos 3 carros por minuto através da plataforma. Então é um volume bastante significativo para esse mercado. Então, assim, vão ser centenas de carros até o final do programa aqui, por exemplo. É exatamente isso. E aí, por fim, né, é feita a aquisição do Grupo Zap, que daí nos bota como líder do mercado imobiliário, de classificados do mercado imobiliário. Então, hoje, quando a gente olha o Grupo OLX, ele representa uma série de momentos da nossa vida, né? Da compra da casa, do aluguel, da compra de um carro, da venda, de quando a gente se desapega das coisas que a gente entende que não precisam mais ficar com a gente, né? E ter essa cultura. E assim, vem passando pela transformação. O mercado, a própria evolução, né? O classificado nasce, né, do jornal, né? Que tinha lá o clássico classificado. Muito embora os meus alunos já não sabem mais. Já não sabem mais, exato. E aí isso vai migrando, vai indo para o mundo digital e tu passa a ter outras formas de tu mostrar o teu anúncio, com outras mídias de como tu representa ele. Então é um mercado que, por mais simples que pareça o conceito do classificado, ele vem passando por muita evolução, né? E aí, olhando na perspectiva de tecnologia, a gente está passando por um momento ímpar, eu diria, né? E aí, a gente já viu várias disrupções aí da tecnologia ao longo do tempo, mas a AI é uma que
está nos botando num outro patamar muito rápido. Todo dia a gente é surpreendido com alguma coisa extremamente disruptiva, mudando como é que a gente lida com o nosso dia a dia, né? Então, não podia ser diferente dentro do cenário da OLX. Então, a gente tem botado muito foco do uso de AI, então, nos mais diversos sentidos, desde como é que a gente consegue ter eficiência no nosso dia a dia do trabalho, enfim, mas também muito focado nas experiências que a gente quer propiciar para o nosso usuário. E vocês têm algumas soluções, eu vou começar porque eu acho que essa é a mais curiosa para o público não entender, que é assim, vou tentar explicar e aí eu quero que tu complemente, Marcelo, sobre como que isso foi desenvolvido e pensado. Vocês têm um processo de experiência que vocês, com algumas informações, podem completar o anúncio, ou seja, mandei ali, vou vender o meu computador, por exemplo, Exato. Na LX, aí eu coloco ali, esse é o computador, que tem a foto aqui da configuração, tem a foto da plataforma, e aí tu simplesmente subindo, tu tem um agregado de informações. Quando e como é que vocês pensaram nisso e para desenvolver, como é que vocês chegaram lá? É bacana o como que a gente chegou lá, porque eu acho que esse também é um ponto importante. Essa solução ela surgiu através de um hackathon. Não sei se é um termo que todo mundo conhece, né? Mas uma maratona de conhecimento. Assim. Onde em geral tu bota algum tema, algum desafio que tu quer que as pessoas da tua empresa ou até para fora, né, te ajudem a resolver, e tu tem lá 24 horas, 48 horas de programação intensiva para chegar numa solução, né? Então a gente fez um hackathon interno dentro da OLX para ver que ideias que vinham, né? Aquela coisa de vamos deixar as ideias fluírem de todos os canais e não só necessariamente vir de cima, né? E numa das implementações surgiu o que foi o início dessa solução, né? Onde, a partir de uma foto, então, a gente consegue identificar qual é aquele objeto e trazer algumas informações que ajudam no preenchimento, que cria uma descrição mais atrativa, porque no final das contas um mercado de classificados tu querendo vender um produto e como tu bota ele de forma que ele seja atrativo e também de forma que eu que quero comprar consiga achar ele, né? Então, uma boa descrição, com um texto bacana, com as informações do produto, a probabilidade que tu vai conseguir trazer esse anúncio para um negócio e fechar um negócio aumenta, né? Então, foi feito, a gente teve evoluções, a gente começou a rolar para uma série de linhas de produtos que a gente consegue fazer esse serviço. O tempo de anúncio reduziu significativamente, então a pessoa hoje sobe em 2 minutos, ela consegue subir um anúncio, tirar uma foto de uma cafeteira, ele vai lá e vai dar a descrição, cor da cafeteira, eventualmente, dependendo do produto, até a marca, né? Uhum. E ele faz um texto bacana e tal. Então a gente teve aí um ganho de experiência bom para quem está vendendo, mas também ajuda o comprador a encontrar o que foi anunciado. E esse ganho de experiência e de tempo, Marcelo, e eu acho que vale a pena explicar para o público, é porque todo mundo diz assim, mas poupou o tempo do cara escrever. Mas eu acho que não é só isso, é porque a gente não é profissional de descrição de produto, tá? Pessoal que está aí do outro lado. Então, como o Marcelo falou, muitas vezes eu vou dizer assim, o meu celular, ele tem aqui um trincado e tal. E às vezes quem está procurando não está tão interessado na história do trincado, mas saber como é que está o fone de ouvido. E aí eu não coloquei a informação do fone de ouvido e o cara está procurando por conexão de fone de ouvido. E aí um está procurando uma coisa, o outro até tem para entregar, só que não está anunciando aquela coisa. É tipo isso, assim. Assim, ele te acelera, porque é isso, tu vai subir uma foto, tu tira a foto de uma cafeteira. O que eu vou escrever na cafeteira para ser um anúncio atrativo que alguém compre a minha cafeteira? Tu não vai escrever, estou vendendo uma cafeteira, né? Então ele te ajuda a fazer essa descrição, ele te ajuda, se ele consegue pegar a marca e as características, ele já carrega essas características e agrega. Tu sempre tem, óbvio, a oportunidade de fazer uma revisão, fazer um ajuste, enfim. Porque, por exemplo, ele provavelmente não vai botar que tem um trinco na tua tela. Daqui a pouco tu quer dizer, olha, ele tem esse detalhe que tu quer eventualmente marcar. O que é comum quando tu está vendendo um produto que é usado, tu dizer as limitações, tu tem o direito de ir lá e fazer o ajuste, mas ele acelera, ele simplifica muito esse processo para as pessoas, né? Então hoje a jornada ela é muito fluida, né? Que nem a gente falou, em 2 minutos tu sobe um anúncio, né? Com qualidade. Então a taxa de continuidade de anúncios melhorou muito. Assim, a gente tinha algum nível de abandono, a gente teve uma redução significativa
do número de pessoas que abandonavam no meio desse processo, né? Graças à AI que está aí para te ajudar, né? Então... E aí, isso que eu queria te colocar, porque todo mundo está dizendo assim, tá, mas vocês estão falando aí de cafeteira, de celular, mas e se eu estou vendendo, por exemplo, um item maior, eu estou vendendo uma esteira ergométrica, por exemplo, aí não vai valer. Como é que vocês têm feito a especificação? Porque quem tá do outro lado diz assim, tá, mas se eu tirar uma foto e a minha esteira tá numa bagunça na minha garagem, como é que vai ser esse processo? Explica pro pessoal como é que é esse na processo. Na verdade, óbvio, quanto mais claro, mais limpo tiver o ambiente, mais fácil. Porque no final das contas o que acontece é o reconhecimento da imagem que tu tirou. Então, quanto mais poluído o ambiente, tu pode acabar prejudicando a capacidade do reconhecimento, né? Então, a tirada da foto, ela é feita uma busca, né, num banco de imagens, onde ele busca qualquer associação daquele produto e traz a descrição. A gente não tem, obviamente, uma cobertura de 100% de produtos, né? Mas ele tem uma cobertura muito boa. Se tu botar um tênis, se tu botar uma camisa, se tu botar um computador, ele tem essa cobertura bastante ampla do que ele consegue fazer esse match, tá? Outra solução que também me chamou a atenção, depois a gente vai falar de algumas práticas também dentro da empresa, esse aqui eu achei maravilhoso, porque tem uma ferramenta, uma ideia de fazer com que tu não veja o mesmo anúncio mais de uma vez. Mas as pessoas dizem assim, mas como assim ver o mesmo anúncio? Assim, ó, quando eu estava procurando apartamento para comprar, às vezes, tu procurava e dizia assim, eu quero um apartamento na Avenida Cristóvão Colombo, onde eu moro, tal, e eu quero nesse modo. Aí aparecia o apartamento que eu não gostei, na imobiliária A, na B, na C, na D e na E. Às vezes até valia a pena, porque algumas tinham uma foto diferente ou o valor diferente, mas era o mesmo apartamento. E aí agora vocês conseguem encontrar o mesmo item ou a mesma venda em 2 lugares diferentes e fazer a eliminação. Exato. Acho que todo mundo já passou por isso. Já vi esse apartamento, já vi esse, eu tô procurando outros, e aí fica o teu listing ali meio, né, tua lista de anúncios meio poluída, né? A gente, na OLX, no grupo, a gente procura muito ouvir os feedbacks dos usuários, tanto das imobiliárias quanto do nosso usuário final que está procurando algum imóvel, né? E essa era uma crítica bem constante das pessoas dizendo, olha, fui me mudar, eu mesmo fui procurar um imóvel pelo Zap e tu via os mesmos anúncios várias vezes, né? Então, muito focado, e a gente hoje tem 7 milhões de imóveis cadastrados na base, então tem muito imóvel, né? Então, a gente fala, como é que a gente consegue trazer uma experiência melhor para o nosso usuário? Então, a gente fez um trabalho de criação de uma solução onde a gente usa a inteligência artificial para poder fazer a comparação de imagens. É mais complexo do que parece, porque é isso, tu pode ter fotos similares, tu pode ter fotos com ângulos, né? Não é meramente... Pode ser vários apartamentos parecidos no mesmo prédio. Pode ser vários apartamentos parecidos no mesmo prédio. Então, assim, e aí tu, por vezes, tem a marca d'água de uma imobiliária, que daí já é a mesma imagem, não é para uma comparação de imagens, por vezes, se tornam um pouco mais desafiador. Então a gente testou vários modelos até conseguir ter uma solução. Hoje a gente tem uma taxa de assertividade bem alta e aí a gente consegue fazer o agrupamento. Então esse apartamento, se ele tiver em mais de uma imobiliária, ele vai aparecer o apartamento, vai aparecer a opção exibir anúncios, tu vai clicar e tu vai ver todas as imobiliárias que estão disponibilizando aquele imóvel, né? E isso no Brasil é importante, porque no Brasil tu não tem exclusividade, né? Se tu vai para os Estados Unidos, por exemplo, existe um corretor que está responsável pela venda do teu imóvel. Tem uma pessoa e eles dão um super destaque para aquela pessoa, inclusive, né? No Brasil tu não tem a exclusividade, então é muito comum tu ter o imóvel anunciado em várias imobiliárias. 5 corretores visitaram o mesmo dia o imóvel. E aí como tu transforma a experiência, né? Tu consegue dar a visibilidade do anúncio para todas, né, que são nossos clientes imobiliários, mas ao mesmo tempo proporciona uma experiência de busca que seja agradável para o teu usuário, né? Então, muito em cima desse desafio que a gente fez esse trabalho da duplicação. Como é que foi? Curiosidade agora. Quando que foi feita essa operação e como é que tem sido o retorno? Porque, olhando, tudo bem, não foi o principal problema que eu enfrentei, mas tu perde a paciência, e eu acho que o pior que perder a paciência é o fato de tu não saber mais se tu já viu aquele negócio ou se a coisa é da tua cabeça. Né? Tu já viu tanto apartamento, tá tanto atrás de tantas coisas assim.
eu já vi, mas essa imobiliária eu não tinha visto ainda, mas era o mesmo apartamento. Como é que tem sido esse retorno agora? Não, o retorno até foi bem positivo. Assim, esse é um produto que ele foi evoluindo. A gente lançou a primeira versão dele no ano passado. Eu diria que a gente agora chegou num nível de excelência. A gente tem um produto muito bom, que está em cobertura de todo o Brasil já. Até existia uma preocupação das próprias imobiliárias, como é que elas iam reagir, porque tu juntou o meu anúncio com os outros e tal. Mas no fundo é uma via de mão dupla. Assim como eu encontrei o anúncio de uma imobiliária e quando o cara clicou, ele viu várias, o meu anúncio tá lá também. Então o cara pode ter chegado naquele imóvel por outro caminho, mas ele vai ver que eu também estou anunciando ali, né? Então acabou tendo uma aceitação bem positiva, tanto das imobiliárias, que era uma preocupação, quanto dos usuários, assim, da gente receber mensagens dizendo, nossa, cara, isso aqui melhorou muito, tá muito melhor, nossa, isso aqui me incomodava, né? Como a gente faz muito esse trabalho de prospecção do cliente, a gente ouvia essa reclamação, né? E isso foi um ponto que a gente conseguiu diminuir esse ruído de forma significativa, assim. Tu falaste uma coisa que eu acho bem interessante, que é vocês têm essa preocupação de olhar para o usuário e perceber os movimentos que ele está fazendo e também as mudanças. E aí no início tu falou, a inteligência artificial, ela não está mudando só a maneira como a gente consome informação ou conteúdo na internet, está mudando a nossa própria concepção, de a ponto das pessoas, sei lá, pedir para previsão do tempo para o ChatGPT e no Gemini e perguntar o que deveria fazer sobre carreira. Já está nesse nível, está mudando né? a nossa rotina, né? E como é que vocês fazem essas... É uma pergunta simplória para simplificar um troço gigantesco. Simplificar o consumo de informação de IA para que vocês consigam aplicar nas plataformas de compra e venda de vocês. Na verdade, assim, tudo que a gente bota de AI no fundo é transparente. As pessoas não sabem o que é ou não é, né? Mas a gente percebe uma mudança que a gente falou do comportamento dos usuários, né? Nos mais diversos pontos da nossa rotina que a gente comentou, né? Então, por exemplo, por muito tempo o processo de busca de um portal, ele era... Tu digitava uma palavra-chave do que tu queria buscar e daí tu começava a aplicar filtros. E ainda provavelmente, a forma número 1 como as pessoas fazem uma busca de um produto ou de um imóvel. É cultural também, né? É cultural, a gente foi treinado assim. A gente aprendeu. É hábito, rotina. A gente mudar o que é a nossa rotina exige uma força de querer fazer diferente, não é automático, né? Então as pessoas olham assim. Mas, principalmente quando tu pega gerações novas, a forma de busca é outra. Por exemplo, tem quanto que o Google está reagindo muito agora com o Gemini, mas muita busca começou a ser feita através do ChatGPT, do TikTok. Mas a pessoa vai lá e diz, olha, onde fica... Eu quero comprar um apartamento assim assado. Ele vai no ChatGPT. E aí eu tenho que garantir que a minha plataforma está preparada para responder esse novo comportamento do usuário. Ou, dentro da nossa plataforma, a gente criou agora a busca conversacional. Então... onde a pessoa vai lá e escreve, olha, eu estou procurando um apartamento no Menino Deus de 3 dormitórios, eu quero saber qual que é a distância que ele está do aeroporto, eu quero saber se tem escola perto, se tem hospital. Tu consegue ter uma interação muito mais de um assistente para te ajudar a fazer esse filtro. Tu ainda pode aplicar os filtros, mas é uma outra maneira de como tu faz essa procura e encontra o que tu tá esperando. Então. Esse é o caminho. Quando eu falo esse é o caminho, mais conversa, ou seja, a busca conversar, eu não falo conversar no sentido de diálogo, mas conversar mais no sentido de entender bem as demandas específicas, até as demandas que eventualmente o usuário não sabe que tem, por exemplo, né? Eu não tinha pensado sobre tantas janelas ou qualquer coisa parecida. Então, eu acho que a AI está abrindo uma porta que a gente vai conseguir ser cada vez mais um conselheiro, né? A forma como a gente faz uma busca hoje comparado com como é que a gente fazia no passado mudou muito, né? Tu fazia uma busca, daí tu começava a olhar os resultados lá, os 20 primeiros resultados que vieram no teu buscador, até achar esse aqui pode ser que me ajude. Hoje tu vai numa plataforma, tipo um ChatGPT, e tu faz ele te dá um resultado muito mais direcionado à tua necessidade. Óbvio que tu tem que ter cuidados, né? Enfim, mas ele é muito mais
É uma troca muito mais humana. Tu te sente muito mais que tu tá tendo realmente um conselheiro ali te ajudando a identificar. Então, para mim é claro que a gente vai ver uma mudança do comportamento, de como que as pessoas estão usando as plataformas aí no dia a dia, né? Tem... na OLX, acho que todo mundo que está nos assistindo pode até não ter feito uma operação, mas conhece alguém que fez, ou se não vendeu, comprou, ou procurou. Passou por um desses stars. E aí, a gente estava comentando aqui, né? Eu lido com esses jovens, principalmente na sala de aula, mas também não sou um jovem, também tenho os meus hábitos. Para mim, as coisas sempre foram... no Google, né? Eu não sei fazer busca de outra forma. O que eu queria te perguntar é como a diferença geracional é verificada e como fazer um mesmo negócio para tantos perfis diferentes. Então, a gente não pode abandonar os jeitos mais tradicionais, porque bem ou mal ainda, tu vai falar de um imóvel, quem está buscando normalmente ainda é uma geração que ainda estava acostumado com uma forma mais Google. Com a busca. Né? Mas tu não pode também parar no tempo, né? Então, assim, no final das contas, tu precisa estar constantemente olhando como é que tu tá no mercado. Tu tem que atender todas as gerações e os diferentes perfis e as formas que as pessoas têm. Então, tu não pode te limitar a uma forma hoje, tá? Eu acho que tu tem que ter uma certa... Tanto que o que a gente está fazendo é se adaptar. Diz, olha, a gente precisa ter outras formas de buscar. Eu preciso ter... A gente tem essa questão muito forte hoje em dia do tempo de resposta, né? Tipo, ninguém quer esperar resposta. Outro ponto que era bastante trazido pelas pessoas era, eu vou lá e sinalizei que eu tenho interesse num imóvel e a imobiliária não me responde, né? E eu fico ali sem ter um posicionamento. A imobiliária, por sua vez, fala, eu quero ter o lead, né, a indicação de interesse daquele imóvel o mais qualificada possível. A gente foi lá e criou um componente que a gente chama que é a Easy, né, um assistente que é a Easy, que ela trabalha 24/7, ela é um assistente digital, onde no momento que tu sinaliza interesse naquele imóvel, ela pode te ajudar com algumas respostas iniciais para tu matar as tuas primeiras dúvidas. E aí tu tendo interesse, isso chega para a imobiliária muito mais qualificado. Ou seja, eu reduzi a tua insatisfação porque tu não tinha resposta desse imediatismo que as pessoas têm hoje e ao mesmo tempo levei uma informação de um lead muito mais qualificado para a imobiliária. Então, tu tem que estar constantemente usando a tecnologia em teu favor para aprimorar a tua experiência. A gente estava conversando aqui no início do programa, o Marcelo, e ele estava falando um pouco de... a gente fala muito dessa cultura de inovação, que é um desafio, quando a gente fala das empresas aqui, de não ter ou de até ter uma área de inovação. A gente tem um podcast de inovação aqui, mas vê inovação... sei lá, em processo, em abrir a porta, em desligar a luz, assim, como é que eu posso fazer de uma forma diferente do que a gente gasta hoje, né? Como é que eu posso desperdiçar menos? Como é que eu posso fazer com que essa pessoa renda mais no que ela é melhor do que ela fazia antes, até porque as coisas estão mudando. Queria que tu falasse um pouco para o público, assim, como é que vocês criam essa estratégia para que até pessoas que são do staff, são do chão de fábrica, que estão no operacional no dia a dia, possam dar essas ideias, e como é que vocês fazem para que, já que as ideias estão surgindo, para acolher, dar um retorno, dizer, isso aqui funcionou bem, isso aqui agora não, mas talvez depois. Como é que faz isso numa empresa do tamanho da OLX? Assim, inovação é um tema sempre muito interessante porque acho que todo mundo quer trabalhar com inovação, né? Eu quero trabalhar numa coisa que está inovando, né? Mas tu tem que também saber lidar como que tu gerencia isso dentro da tua empresa, né? A inovação, na minha visão, ela não é só a inovação, criei uma coisa nova do zero que é maravilhosa. Tu deve ter a inovação incentivada dentro dos teus times, buscando como que eu posso fazer melhor o que eu estou fazendo, né? Acho que essa é uma cultura que a gente precisa ter e que a gente estimula. Então, dentro das squads, né, dos times de tecnologia, a gente tem um incentivo de que o time busque formas de inovar o produto que eles cuidam. Mas a gente criou uma forma de buscar trabalhar a inovação disruptiva, né? Então, a gente tem uma parceria muito forte com o iFood. O iFood faz parte do mesmo grupo de investimentos que a gente. A gente usou, na verdade, um método deles como ponto de partida para nós. Eles usam o nome de jet skis, né, da agilidade. A gente, só para não manter o mesmo nome, a gente usou drones, né, tentando ir para uma outra linha. Então a gente tem o conceito que a gente chama de que são os drones,
que funciona para a empresa como um todo, onde a ideia dos drones é a gente validar hipóteses de forma rápida. Então, o que é ruim para uma empresa? É eu botar um grande esforço de energia, de recurso, de pessoas num determinado projeto e daí eu descobri que ele não funciona ou que ele não me traz o retorno. Então, quando a gente fala de inovação disruptiva, o primeiro passo que a gente dá aqui é como que eu testo rápido essa hipótese e entendo se ela faz sentido ou não. Então, esse time ele vai criar uma solução que não está mirando em ser a melhor solução técnica, com a melhor arquitetura, mais escalável, não é isso. Nem necessariamente ter a melhor experiência do usuário num primeiro momento, mas é de validar aquela hipótese, fazer os testes e se a gente entende que aquilo tem potencial, isso ou é absorvido dentro de um time ou a gente cria um time novo, né? E se a gente entende que não é, derruba a hipótese, né? Pousa o drone e vamos para uma próxima, né? E aqui eu acho que o importante, que eu acho que um grande desafio quando a gente fala de inovação é saber a hora de parar, né? Tu está testando o negócio, eu acho que tem um momento que tu tem que dizer, olha, não deu certo, deixa eu ir pro próximo, não se apaixonar pela solução, que nem se fala, né? Deixa eu resolver o problema aqui, né? Então essa cultura eu acho que ela é um step importante quando a gente está falando de inovação, né? E nesse caso é algo que a gente abre para a empresa como um todo, tipo, qualquer um pode trazer algum insight e a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso funcionar. Uma das coisas que eu sempre tenho trazido, assim, a gente está chegando na reta final do programa, uma das coisas que eu sempre tenho trazido quando as empresas são nascedoras da internet, né, elas foram criadas, é o processo de construção de cultura, porque como a gente falou, assim, pô, a gente cresceu ouvindo falar, sei lá, daquela empresa, da nossa geração a gente conheceu pais, avós, tios que trabalharam 20, 30, 40 anos numa empresa. E aí tu dizia assim, a empresa tal faz tal coisa, desse jeito. E agora é muito mais difícil dizer faz tal coisa desse jeito, porque ela faz tal coisa, mas daqui a 5 anos talvez essa coisa já não seja o que esteja no mercado. E eu queria perguntar para vocês como que esse ecossistema de inovação que vocês criam levam vocês para outros lugares. Porque como a gente falou, da OLX surge aqui, 2006, eu estava terminando a faculdade, 2006, então ela nem estava no Brasil. Nem estava no Brasil, em 2010 ela veio para o Brasil. E aí, hoje, tá aqui, tá na minha vida. Eu recebo e-mail das App Móveis até hoje. Então, como que faz para essa construção de cultura de inovação, mas também de compreensão de que é uma empresa que está se transformando e vai se transformar mais? Eu acho que as empresas hoje, se tu pegar as empresas que são antigas já, elas não ficaram paradas no tempo, né? Acho que a gente tem tantos casos, até batidos, não vou nem entrar, mas de empresas que não souberam usar até a inovação que estava dentro de casa, em alguns casos, né? Kodak é famosa por isso, né? Ela tinha solução e ela falou, não, isso aqui vai atacar o meu core, né? Não vou investir nisso, né? Então as empresas que sobrevivem por longos períodos, elas são empresas que tiveram a capacidade de mudar. E a inovação é isso, é tu não ter o medo de ficar onde tu tá, é de tu saber que tu tem que te questionar e fazer diferente e perguntar se tu pode fazer de outra forma. Isso é uma coisa muito forte na cultura da OLX e até a própria revisão da cultura é um ponto importante. Eu falo isso porque a gente fez um lançamento da cultura pro nosso time algumas semanas atrás, assim, onde tu revisa essa questão de quais são os valores que tu quer que os profissionais tenham, do que as pessoas têm que buscar, dessa ambição de querer, né? Eu acho que é um ponto importante de tu ter isso muito forte dentro da empresa para dizer e saber mudar. Eu acho que assim, eu já passei na minha experiência profissional em momentos que alguém falou assim, a cultura está mudando. Daqui a pouco está tudo bem ela mudar. Daqui a pouco eu preciso fazer uma adaptação, porque o tempo está passando e a gente precisa ter outros resultados, outros comportamentos. Então, eu acho que tá aberto para ter essas mudanças, acho que é importante, sabe? Vou dar esse spoiler aqui, o Marcelo tá vindo antes de fazer uma viagem que é para a China. E aí a gente estava conversando um pouco sobre como as coisas são diferentes, como funcionam de forma diferentes. A Rafaela aqui também, antes do programa, a gente estava comentando um pouco sobre isso. E eu queria te perguntar, quando a gente fala assim, a empresa tem que fazer um benchmarking, assim, ela tem que revisar o que estão fazendo, assistir, ler livro e tal.
No caso de vocês, é um pouco mais complexo porque tem todo um ambiente regulatório, Sim. além de, não é um e-commerce tradicional. São relações comerciais entre uma pessoa A e uma pessoa B, e aí num país funciona de um jeito, no outro de outro, aí essa solução que tem aqui talvez precise de uma estrutura que nós não temos aqui. Eu queria perguntar como que é esse clipping de vocês, assim, o que vocês olham fora, como é que funciona no dia a dia isso? A OLX, hoje ela é uma empresa que tem 2 grupos de investimentos. Ela tem a Prosus, que tem 50% da empresa, e a Devinta tem 50%. Então, o nosso board, na verdade, ele é um board internacional que tem uma série de investimentos e alguns na mesma área. Então, na prática, a gente olha muito para a experiência de mercado. É óbvio que tu tem realidades de cada lugar, desde geografia de um país, cultura do país, assim, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz as comparações, mas a gente consegue também beber dessa fonte e encontrar soluções boas que existem especificamente nos temas de classificados, né? Agora, eu acho que a gente não precisa se limitar a classificados. Então, por exemplo, que a gente estava falando da China, né? A gente está indo para a China. São 6 pessoas do grupo, foi feito um trabalho muito legal de abrir espaço para que pessoas do time, não só da grande liderança, pudessem estar junto com a gente, falando do que a visão deles de inovação. Então eu acho que é uma oportunidade que vai ser legal para eles. E é isso, eu acho que tu tem que estar aberto para ver o que tem lá. O que os caras estão usando, como é que é a experiência deles lá, no produto como um todo, a relação deles com os usuários. Se a gente buscar as respostas nos mesmos lugares, da mesma forma, cara, tu não vai mudar e eventualmente eu não vou estar aqui daqui a alguns anos, né? Tu precisa estar olhando de forma mais aberta, né? E a China hoje eu acho que é uma referência nesse sentido, né? Eles são muito disruptivos, eles estão com uma velocidade de inovação muito grande, né? Eu estou muito ansioso, inclusive, para ver o que eu vou ver lá. Que massa. Eu vou te perguntar, Marcelo, para a gente fechar um pouco essa parte da conversa, que é... A gente falou um pouco das referências da empresa no dia a dia ali fora, né? Mas eu queria perguntar para vocês o que você... Porque, assim, é muito fácil, e eu falo aqui de quem está conduzindo o programa há quase 3 anos já, né, Rafa? Quase 3 anos já. A gente fala de tantas experiências de inovação que é o desafio tu falou, a empresa conseguiu o olhar coletivo, mas as pessoas se olharem e dizer, tá, né, daqui a pouco existia alguém no Brasil que escrevia carta. O texto não ficou defasado. O que ficou defasado é a ideia de uma plataforma. O que vocês costumam consumir, ler, se antenar? Não sei se tu tem alguma referência para dar para a gente, assim, de material que vocês ficam sintonizados, se vocês veem vídeo no YouTube, se vocês leem, o que vocês fazem para ter um pouco desse termômetro? Porque além de ser um mercado de intermediação, é um mercado de pessoas, no última instância, de hábitos de consumo, de jeito que as pessoas acessam, se é no celular, se as pessoas estão comprando mais computador, se estão mais preocupadas com uma coisa do que com outra, se gostam de dinheiro, se gostam de Pix. Eu acho que assim, do lado da empresa a gente tem obviamente um acompanhamento muito forte em cima do comportamento do mercado, tendências, até porque a gente acaba sendo afetado por oscilações da economia, enfim, então existe toda uma área de estratégia que acompanha o mercado, acompanha concorrentes, para ver como é que a gente tem que se posicionar. Mas numa perspectiva mais pessoal, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem tanto acesso a tanta coisa boa de evento, de apresentação, de podcasts. Hoje tu tem... Eu moro em Campinas atualmente, né? E eu vou pro escritório em São Paulo, volta e meia. Eu boto podcast no carro e vou escutando. Assim, tu não tinha essa opção no passado, né? Tu tem uma facilidade de conteúdo rico hoje em dia muito grande. Ao mesmo tempo que a gente fica ansioso se a gente está acompanhando tudo que a gente precisa, né? Eu vou te contar uma coisa que eu fiz. Todo mundo fica com esse medo, né? Será que eu estou acompanhando todas as notícias? Eu fui lá e eu desenvolvi, com o uso do ChatGPT até, um clipping para mim. Eu fui lá e falei, olha, eu quero ter uma atualizada a cada X minutos as informações desses tópicos aqui que me interessam. Eu deixo numa tela do lado do meu computador e fico monitorando, assim, porque é isso, a gente quer garantir que a gente tem acesso a tudo. O fato é, hoje tu tem um volume de ferramental para te ajudar a organizar teus dados, organizar o que tu está aprendendo, a tu ter... Tu tem lá os notebook LMs, não sei se tu já usou, onde tu sobe uma série de conteúdos
de um tema que te interessa, não sei se tu já teve essa experiência. 10 artigos, livros, e fala, vídeos. gera um podcast pra mim. Ele gera um podcast pra ti. É assustador. É assustador. E a experiência das duas pessoas conversando sobre o tema, parecem duas pessoas falando sobre um podcast. Então, hoje tu tem tanto recurso para encontrar conteúdo e para organizar e consumir ele que, assim, não tem muita desculpa pra gente não estar conectado, assim, eu acho. Termina, Marcelo, explicando pra gente como é que as pessoas podem acompanhar o trabalho do OLX, entender um pouco mais. Quando vocês apresentam essas novidades, como é que as pessoas podem ficar sabendo dessas ideias, dessas coisas Legal. todas aí? A gente tem, primeiro usem os nossos apps, né? A gente tem tanto o OLX quanto o Zap e o Viva Real. Então o Zap e o Viva Real, as duas marcas focadas na área de imóveis. E o Instagram, eu acho que é o principal canal de comunicação, onde a gente bota das campanhas de marketing, as coisas que a gente está fazendo, que é o OLXBR, né? Então podem acompanhar lá. Tem bastante coisa que o pessoal de marketing usa lá para poder fazer essa comunicação com o nosso público, tá? É muito legal e quero te agradecer pelo teu tempo. E é muito legal quando uma empresa do tamanho do OLX para conversar com as pessoas, porque muito embora as pessoas às vezes entendam a ideia do conglomerado, a maneira como tu falou, de forma muito simplificada, dizer assim, olha, a gente está olhando para o comportamento das pessoas e está partindo daí. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo, e às vezes tu volta e tenta de novo. A gente fala tanto de AI, mas no fundo nós somos um mundo formado por pessoas, né? E a gente não pode deixar de ouvir as necessidades das pessoas. Então é isso, né? Acho que esse é um pouco do que está na nossa forma de trabalhar. Marcelo Wendling, que é CTO do grupo OLX, brigadão pelo teu tempo, pela tua disposição. Obrigado, Tércio. Foi ótima essa conversa com vocês. E eu te agradeço por ter ficado com a gente até o finalzinho. Tem mais Radar de Inovação na próxima semana, quinta-feira ao meio-dia. Aproveita se tu chegou até aqui, para nos acompanhar, para seguir aqui no YouTube e também para nos acompanhar lá no Spotify e SoundCloud. Tchau!